Então, hoje a gente vai falar, né, da concordância nominal. Então, é um assunto bem bacana, bem tranquilo. Como o próprio nome já diz, né, concordância é estabelecer essa relação harmônica ao flexionar os elementos envolvidos na oração, especialmente aqueles que têm uma relação com o nome, né? Geralmente, aqueles que têm uma relação com o substantivo, tá? Bom, o que é que cai em concurso de concordância nominal? Os chamados casos especiais. Então, a gente tem... É porque são muitos casos, né? Então, eu sempre preciso de uma ajuda dos universitários, a minitesca. Você viu, Alexandre, que o edital da Síria vai sair em janeiro, você viu? Eu ouvi falar, professora. Meu primo, acho que comentou comigo. Vai sair mesmo, eu acho que vai sair. Eu cantei essa pedra na live, eu falei, vai ter PM, eu falei também. E o motivo que eu falei, pode crer que é, viu? É para arrecadação mesmo. A lei da... A lei da responsabilidade fiscal, né? Ano que vem ele acaba a gestão dele, então ele tem que deixar tudo organizado, né? E aí, como a Covid foi um baque no orçamento, né? O custo é dinheiro fácil que entra, né? Inicialmente é um dinheiro que entra, depois aí quem vai gerir depois do Estado é que vai ter que se virar para pagar a folha desse povo que entrar. Então se prepara aí que ano que vai vir civil, vai vir TPM. No dia que eu falei que a TPM, o povo não acreditou, não. Eu falei, vai vir TPM. Não vai, vocês vão ver ele, ó. Aí ele foi, ontem, sei lá, bom, vamos a esses. Não está acreditando. Rafael botando Gami Bé para minha filha dançar na hora da aula. Ah, vamos lá. As expressões, olha, então, regra número 1, vou começar por ela. Aquela expressão invariável, a famosa expressão formada com o verbo ser, né? Expressões como é bom, é necessário. Uhum, pois é. Com certeza vai ser. É bom, é necessário, é proibido, tá? Então, essa primeira regra é uma regra clássica, ela cai sempre em prova, né? E é engraçado porque no dia a dia a gente usa muito diferente do que a gramática determina. Essas expressões são fixas e invariáveis, a não ser que haja um determinante e que é um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, e é esse determinante que vai provocar a alteração de concordância. Cala a boca, estou falando mal. Alteração de concordância. Então, por exemplo, se alguém diz que cerveja é boa, está errado, né? Essa expressão é variável, então o correto é cerveja é bom. Para que eu possa flexionar aqui, eu teria que colocar um determinante aqui. Aí, se eu tivesse, então, por exemplo, a cerveja, aí eu poderia dizer que a cerveja é boa. Ou seja, a expressões como é boa, necessária, é proibido, né? Que podem flexionar para masculino e feminino, em geral, elas são invariáveis. Elas sofrem algum tipo de flexão caso eu utilize um determinante. Esse determinante pode ser um artigo,
né? Pode ser um numeral, ou seja, qualquer palavra que faça com que isso aqui vá para o feminino, né? Outro exemplo, por exemplo, vou inverter a ordem, que geralmente em prova aparece invertido, né? É proibido, ó, entrada, é proibido entrada, para escrever, é proibido entrada de alunos. Então, por que é proibido no masculino, né? Se entrada é feminino. Veja que essa frase está invertida, né? Se a gente desinverte essa frase e coloca na ordem direta, o que a gente tem? Entrada, né? Entrada de aluno é proibida. Aqui agora está na ordem normal, certo? Concorda com essa aqui, tá? De aluno, lembre-se que a visão é nominal, você já viu isso? Então, entrada é proibida, tá certo? Tá. Porque proibida é invariável, ó. Entrada é proibida, então aqui eu também tá certo. Pro, e como é que faz para flexionar para ficar proibida? Aí eu tenho que colocar um determinante aqui, tá? Então, por exemplo, o artigo, eu queria colocar um pronome. Vou colocar alguma, tá? Porque é um pronome feminino. Alguma é um pronome feminino, ó. Alguma entrada de alunos, não vai dar, aí eu teria que esquecer que é proibida. Por quê? Por causa do determinante feminino. Poderia ser o artigo? Poderia, né? A entrada é proibida, beleza? Então, essas expressões são invariáveis até que você coloque um determinante que faz com que ela flexione. Beleza até aí? Vou apagar para a gente ir para o tópico 2. Quem quiser ir printando, colocando no grupo, faça isso porque meu celular está descarregado. Aí quem puder, quiser, printa e joga lá para a galera. Certo? Vou apagar, viu? Bom, tem um outro caso que é polêmico pra caramba, que é o caso do anexo, né? Que o povo fica em anexo ou em anexo. Então, é o tópico 2. Algumas expressões com anexo, como incluso, né? Como próprio, ou própria, né? Também. Assim como a própria expressão obrigado, né? São terminologias que no dia a dia causam algum nível de dificuldade, né? As pessoas às vezes não sabem a forma correta, né? A forma que deve usar. Então, anexo, incluso, próprio e obrigado, sempre concordam, ó, sempre concordam com o nome com que eles se relacionam. Então, se o nome é masculino, eles concordam no masculino. Se o nome é feminino, eles concordam no feminino. Só tem uma pequena observação em relação ao anexo, que a gente vai ver já já, mas de resto, eles seguem a mesma lógica. Então, por exemplo, a carta, ó, a carta segue anexa. Se fosse o documento,
ou livro, ou qualquer coisa no masculino, o documento segue anexo. Observe, a carta concorda com o anexo, o documento concorda com o anexo. Certo? A observação que essa palavra tem é que pode ter expressão, existe a expressão em anexo. Essa expressão sempre será invariável. Então, independente do gênero da palavra que apareça, se masculina ou feminina, não vai flexionar o em anexo. Então, por exemplo, se tivesse aqui a carta, ó, a carta segue em anexo. Tá vendo? Se for o documento também segue, ó, em anexo. Então, em anexo é uma expressão invariável, independente do gênero da palavra. Se o em não aparecer, ele concorda com a palavra conforme os exemplos, né, mencionados. Aí, incluso, vai seguir a lógica da regra geral. Aqui tem uma exceção. Incluso, por exemplo, então, mesmo sentido, não muda não. Mesmo sentido. Está tudo igual. Está aqui, ó. As cartas, ó, seguem inclusos. Se fossem os documentos seguem inclusos. Óbvio, faço essa conversão, não é tão fácil. Própria, a mesma coisa. Ó, ela própria. Se for ele próprio. Então, ridículo isso. Obrigado e obrigada segue a mesma lógica. Se for homem, por exemplo, né? Todo mundo aqui sabe disso. Ó, ele disse obrigado. Por quê? Porque homem diz obrigado. Concorda com ele. E ela, feminino, disse, ó, obrigada. Né? Então, ela concorda com obrigado. Beleza? Print aí, jogue duro. E tá lá no grupo. A gente ir para a próxima. Vamos lá? Pronto. Oi. Oi. Uhum. Não, isso que pode apagar, professor. Eu tiro o print. Ah, beleza. Bom, a gente tem agora aqueles casos, né? Aquelas situações que a gente tem que observar se vai ou não ocorrer flexão, porque há palavras que podem ser, por exemplo, variáveis e invariáveis ao mesmo tempo, ou seja, a palavra bastante, né? A palavra bastante pode ser pronome indefinido, não é mesmo? Como pode ser... Oi, Kevin, tudo bem? Pode ser pronome indefinido, como pode ser advérbio. Então, essa flexão só vai ocorrer... Perdeu duas regras. Duas regras. Mas aí você pega o iníciozinho, entendeu? Está vendo concordância nominal. É bem fácil, bem tranquilo. A primeira regra, eu falei daquelas expressões, é bom, é necessário, é proibido. É proibida a entrada. Depende do determinante. A segunda regra, eu falei de palavras como anexo, incluso, obrigado, próprio, né, que são palavras que concordam sempre com o nome, exceto anexo, que pode vir em anexo. Quando vier o em,
Aí ele fica invariável. Entendeu? Então, foi isso. Bom, a regra 3 diz respeito a palavras que podem ser ora adjetivo, ora pronome, né? Ora advérbio. Então, você só vai flexionar de acordo com a função que naquele contexto a palavra está exercendo, tá? Isso acontece muito com as palavras mesmo e bastante, por exemplo. Mesmo bastante, não, mesmo não, terceira regra é menos. Quarta regra, em português igual do menino. Eu vou botar o alerta azul. Ah, não, eu boto junto também. Menos de alerta. Bastante. Muito. Pouco. Mais. Ó. São palavras que podem gerar aí alguma dúvida na hora de flexionar. A regra 5, eu vou colocar em... Veja só. Tem mais, mas ela vai saber. Vou tirar o mais aqui. Não, bom, menos e alerta são palavras invariáveis, ó. Não variam. Não existe menos, tá? E não existe alertas ou alertas. Alerta é uma palavra invariável, a não ser que seja o alerta de carro, que é o mesmo que, como é o nome? Quando diz o alarme, né? Quando dispara. Então, os alertas estão tocando. Mas esse alerta aí é o alerta de estar alerta. Então, por exemplo, Maria está menos cansada, está errada, é menos cansada, porque menos é advérbio, é palavra invariável. Não existe, ó, não existe menos. Não existe, certo? A palavra não existe mesmo. A palavra alerta não varia nunca, ó. Eles estão alerta. Okay? Ou em alerta, o que pode estar mais invariável ainda, né? Quando dá preposição. Então, assim, nem com nem sem. Eles não sofrem flexão, tá? Essa é a regra fácil porque não tem muita justificativa. Essas palavras aqui, ó, bastante, muito, pouco e mais, causam eventualmente dúvida quanto à flexão, porque elas podem ser duas coisas. Ou elas podem ser pronome, e enquanto pronome, elas todas são pronomes indefinidos, tá? Quando ela for pronome, quando você identificar qualquer uma dessas palavras com pronome, ela vai variar. Ela vai variar em número e gênero. Ela pode ir para o feminino e ainda pode ir também para o plural, certo? E ela pode ser, qualquer uma delas, né? Podem ser advérbios, certo? E sendo advérbios, né, elas são invariáveis, então elas não variam. Vamos ver aqui exemplos, tá? Situações com bastante, por exemplo, ó. Compramos bastantes, flexionou, ó, roupas. Por que flexionou? Porque é pronome. Na presença do substantivo, eu falei isso lá em morfologia lá atrás. Na presença do substantivo, essa palavra deixa de ser advérbio e passa a ser pronome. E já disse a você, a preferência é sempre do substantivo, lá nas primeiras aulas. A preferência é sempre do substantivo, certo? Sempre, sempre, sempre. Sempre a preferência dele.
Já se eu não tivesse roupa, eu teria que dizer que compramos e ele ficaria no singular bastante. Na primeira oração, ele é pronome indefinido. Na segunda oração, ele é advérbio, certo? Ó, pronome advérbio. No lugar de advérbio, ele não vai sofrer nenhum tipo de flexão. O mais é uma palavra que cai muito na FGV. Veja como ele pode aparecer nessa situação de pronome. Ó, a palavra mais na situação de pronome, por exemplo. Comi mais pão. Esse mais aqui não flexiona porque não existe mais, né? Mas esse mais aqui, só por causa do substantivo, ó, ele não é advérbio. Ele é pronome indefinido. Né? Mais pão. Agora, se eu não tivesse o pão e tivesse somente o comi mais, ponto, ele já não era pronome, porque não tem substantivo. Então, aqui ele funciona como advérbio. Tá certo? Vale aí não para flexão, aí vale para classificação. A TGV cobra muito essa classificação do mais. O mais pode ser advérbio e ele pode ser pronome indefinido. Lembre-se, essas palavras serão pronomes toda vez que vierem seguidas, né, de um substantivo, porque a preferência é sempre dele. A preferência é sempre do substantivo, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Print aí, eu seguir. Essa seta no menos, no menos, no menos ou no mais? No menos. Ah, não existe menos lá em cima. Não existe menos. Então, Minas existe. Ah, agora está Minas cansada, né? Só porque é feminino. Não, não existe. Certo? Vou apagar para a gente seguir. Minas Santa Paula, porque esse nome. Cultura. Viu, Alexandre? Tá botando no grupo. Vamos lá. Então, vou apagar para a gente ver as próximas. Então, vou aqui, pro, tem uma dúvida, pro, tem uma dúvida. Aí vou mandar a foto para a gente poder no aula. Vou apagar, viu? Estou testando, porque são tantas palavras e às vezes eu esqueço. Olha que esse meio é tão, meio um negócio engraçado, né? Não tenho dúvida, mas é tão simples o meio, a regra do meio. Qual foi o número na sequência que eu botei? Foi 5? Foi 4 ou foi 5? Me lembra aí, não sei se estão. Qual foi a numeração que eu parei? Olha aí, Alexandre, na sua foto. Oi, professor. Pode repetir? Qual foi o número? O número foi o 4 que a senhora parou. Agora é o 5. Meio. Meio é fácil demais, gente. Meio pode ser muita coisa.
meio, pode ser um monte de coisa, né? Aí, é engraçado que a gramática coloca assim, até na minha mesmo, eu exploro mais ele como numeral, como advérbio, né? Por exemplo, assim, se for numeral, ele varia, né? Ó, se ele for numeral, comi meio ou metade, ó, pão, meia maçã. Flexiona. Inclusive, poderia até ser número também, meio ou meio. Mas ele pode ser também advérbio, né? Quando ele for advérbio, é muito fácil de ficar porque ele é sinônimo de um pouco. É só substituir, fica fácil. Então, por exemplo, ó, estou meio e não meia, viu? Cansada. Por que não pode ser meia? Porque aqui é advérbio de cansada, ó. Ele está modificando o adjetivo. E você já aprendeu que se ele for advérbio, ó, ele não varia, vai ficar sempre no masculino singular. Então, eu não posso dizer que eu estou meia triste, meia cansada, né? Senão fica parecendo que é pela metade mesmo. É meio. E é fácil porque quando é advérbio, você consegue substituir facilmente por um pouco, ó. Vale? O macete aí vale, tá? Mas meio também pode ser substantivo, ó. Ele está no meio da sala. Oxe, tu é numeral não? Não. Esse meio aqui na metade. Ainda lhe digo mais. Ainda vou lhe dizer mais. Pode até ser metade. Mas tem um artigo aqui, ó. Lembra? Em, mais, ó, no. E se tem artigo meio ok? Do vista, poderia flexionar nos meios. Poderia. Está substantivo. Tá vendo? Então, mais um para conta. Frente aí, Alexandre. Hoje vai acabar cedo. O pessoal está pequeno. E amanhã a gente tem resolução de questões. Pronto, pro. Olha. Agora, a palavra só. A palavrinha só. Só, né? Só pode ser duas coisas. Só pode ser adjetivo, sozinho ou sozinha. E só pode ser advérbio, que significa somente. Advérbio de exclusão. Também dizer, então, né? Se é adjetivo, varia, né? Se for advérbio, não varia. E quando é que é feia? Você já sabe, né? Advérbio é a palavra que modifica quem? Adjetivos, advérbios, verbos. Se não é substantivo. E aí, ou desculpa, se não é adjetivo, aí ele vai concordar com o substantivo. Exemplo, vamos lá. Eles estão só, sozinhos. Vai eu, tá vendo? Por quê? Porque é adjetivo. Aí ele varia. Tá vendo? Mas ele pode ser advérbio. Eles só fazem estudar. Esse só não pode variar para eles. Tipo, eles só. Porque esse só é o mesmo que eles somente, ó, fazem estudar. Esse só aí, somente variável. Beleza? E tem aqui também a palavra possível. Eu não sei por que essa palavra está em prova, se é ridiculamente fácil.
Possível é uma palavra que concorda com o substantivo, ó. Por exemplo, as paisagens mais belas possíveis. Ah, pronto, mas é porque muita gente fala as paisagens mais belas possível. Eu não entendo como é que alguém faz uma concordância dessa. Porque ele concorda diretamente com todo mundo. Ó. Ele concorda com paisagem, com belas. Por que só ele ficar no singular, né? Então, são as paisagens mais belas possíveis, as mulheres mais belas possíveis. Então, sempre vai ocorrer a flexão aí de plural da palavra possível, né? Ele vai sempre flexionar, não há motivo para não flexionar. Não há motivo. Valeu, Alexandre? Print aí e joga lá pro povo. Vamos falar agora Pronto. Deu a licença aí, pronto, só para tirar o print. da o quê, filho? A licencinha Ah, do... da câmera. Tá certo. Foi. Valeu. Tudo bem até aí? Agora deixa eu pegar aqui uns casos especiais que o Giovanni possa ter esquecido. Vou pescar aqui. Eu preciso. A minha filha tá uma pequenininha, tá vendo? Essa é uma menina que tá virada no raio da filhinha. Daqui eu tô ouvindo, ela fica gritando para não deixar eu dar aula. Ó. Aí o pai fala, ela tá toda dando aula. Quanto mais o pai fala, mais ela grita. Vamos dar força pra ele aqui, ó. Tô dando aula, cala a boca. Bom, deixa eu fazer aqui uma pesca para ver se eu tô esquecendo de algum, ó. Eu sempre rolar uns casos assim, que eu esqueço. Casos particulares. Não é fácil, essa coisa é muito fácil. Agora também, para a semana que vem, se prepare, viu? Período composto. Eu vou dar período composto antes de pontuação. Semana que vem você tome bastante café. Para ficar bem acordadinho aí, acordadinha. Nominal. Eu esqueci de alguma coisa. Lembrei, antes nem de olhar aqui, a palavra monstro. Vou parar aqui. Tem umas palavrinhas assim, que você não precisa nada a ver, pois é, também não nada a ver. Esse cara aqui, ó, ele traz uma... Eu não vou nem olhar pela internet, eu vou olhar pelo livro dele. Esse cara aqui, Renato Aquino, Renato Aquino? Não, esse é Sacone, aqui é esse. Tá. Os dois são verdes, eu peguei pela cor, igual o povo que pega música pela cor. Aqui, traz umas questões interessantes. Uma delas é a palavra monstro, anote aí, ó. A palavra monstro, você, a vida toda vai falar, não é uma monstra, né? Ela é uma monstra. Não. Monstro não varia, minha gente. Segundo o professor Renato Aquino, quer ver? Deixa eu olhar aqui a página do livro dele. Professor Renato Aquino, mestre em letras, professor da UFRJ. A essa altura já é doutor em letras, pelo tempo, mas o cara é bom, a gramática dele é excelente. Deixa eu pegar aqui a parte. Ele diz assim, monstro é palavra invariável. E aí você pergunta por quê? Porque sim. Essa é a resposta. Não, nunca, né?
Então, aqui, ó. Ele simplesmente monstro, usado em função adjetiva, é invariável. Ponto, acabou. Ó, João, ficou aqui rápido. João, não é claro que é muito, né? Maria é um monstro. Agora você percebeu a definição que ele deu? Você percebeu? Usado em função adjetiva. O que é que isso significa? Quem vai me dizer? Se for substantivo, aí varia, né? É antes de. Isso, se for substantivo, varia. Então, a monstra, o monstro. Ele não varia quando tiver em função, ó. Na verdade, eu veja bem. Aqui é a função substantiva por causa do artigo. Mas ele considera a função adjetiva no sentido de ser um predicativo, entendeu? Porque está caracterizando. Eu poderia, inclusive, tirar um. Maria é monstro, por exemplo. Poderia. Se chama, poderia. Ele determina dessa forma. Por exemplo, ele dá um exemplo assim: era uma atividade monstro, tá? Caracterizando a atividade, tá certo? Mas em função substantiva pode variar. Outra expressão que é invariável, né, é a expressão a olhos vistos. Não flexiona, ou seja, não fica no singular. Então, por exemplo, a expressão a olhos vistos, ela não varia. Ela fica assim. Então, por exemplo, ela ou ela, o pai ou ele, emagreceu a olhos vistos. Claro, né, gente? Se você tem dois olhos, não pode ser a olho visto, olho só, né? Enfim. Ah, a ideia de caro e barato também, viu? Cuidado. Caro e barato pode ser advérbio. Se for advérbio, não vai variar. Por exemplo, ó, o livro custa caro. Se fossem os livros, por exemplo, ó, não ia variar, ó. Os livros. Aí eu vou apagar porque tá pequeno. Deixa aí, Alexandre, vamos lá. Estou pegando alguns casos de exceção mesmo. Vou apagar, viu? Pronto, pode apagar. Ó, por exemplo, caro e barato. Então, caro e barato pode ser advérbio. Se for advérbio, não varia. Caro e barato pode ser adjetivo. Se for adjetivo, varia. Então, por exemplo, os livros comprei caro. Caro foi como ele comprou. Tá certo? Não são os livros que são caros. Ele comprou caro. Pode ser que ele tenha comprado pelo que até errado. Mas tem um verbo que sempre aparece nas provas, que é o verbo custar. Os livros custam caro. Por que pró? Porque o verbo custar é intransitivo, que custa, custa. Os livros custam. Tudo que vem depois é advérbio de preço. Então, se fossem custam R$ 20, advérbio de preço. Custam caro, advérbio de preço. Tá? Então, não varia. Custam caro ou custam barato. Agora, se for adjetivo, varia. Por exemplo, os livros estão, ó, verbo de ligação, caros ou baratos. Mas aí eles estão no lugar, ó, eles estão com verbo de ligação, estão funcionando como adjetivo, né, predicativo de sujeito, logo, ele é obrigado a
flexional. Tá certo? Me diga uma coisa. Printa aí e joga lá, Alexandre. Pronto. Oi. Foi? Foi. Beleza. Eu quero ver quem vai acertar esse aqui. Olha esse exemplo aqui que bacana. Ó. Primeiro, segundo e terceiro volumes do livro. É obrigatório, nesse caso aqui, né, com mais de um numeral ordinal, né, com mais de um numeral ordinal referindo-se a um substantivo, no caso volumes, né, esse substantivo aqui sempre fica no plural, é regra obrigatória. Agora, quando eu faço assim, por exemplo, se esses numerais estiverem precedidos de artigo, aqui, a gramática tem uma piadinha na vida. Aí eu vou e coloco o artigo na frente. Aí eu coloco assim, o primeiro, o segundo e o terceiro. Só por causa do artigo, a gramática me autoriza a deixar no singular ou no plural. Então, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, volume ou volumes do livro. Então, sem artigo, plural, numeral, essa sequência de numeral ordinal, mais um substantivo. Com artigo, substantivei, singular ou plural. Anote, viu? Essa regra é valiosa e nem todo livro tem ela. São raros os livros que tem. Você sabia que a Professora, dá licença aí para dar print, professora. Você sabia que a palavra nenhum e nenhuma é variável? Você sabia que eu posso dizer nenhum menino e nenhum os meninos? Ah, pois pode. Anote também. Outra regrinha. Tem umas regrinhas que só o Renato Aquino traz. Ele é retadinho. Nenhum varia. E fica estranho, por isso que as pessoas acham que ele é invariável. E que eu posso ter nenhum. Ai, nenhum. Não, nenhum. Meninos. Nenhuma. Menina. E nenhuma menina. Então, ó, fica estranho, tá vendo? Olha como é feio. Mas existe, viu? Eu já vi cair em prova. Tem gente que não marca porque acha feio. Vixe, é estranho, né? E aquela que não quer calar, que todo mundo tem dúvida, haja vista, varia ou não varia? Eu posso dizer, hajam vistas os resultados, ou é somente haja vista os resultados? Haja vista. Haja vista, é invariável. Haja vista os resultados, haja vista as decisões, haja vista. E não é haja visto. Na verdade, as pessoas confundem mais com masculino do que com plural. Haja visto. Alguns gramáticos autorizam o plural, mas não autorizam de forma alguma o masculino.
Então, por exemplo, alguns gramáticos consideram que pode ser hajam vista os resultados, como haja vista os resultados. Alguns gramáticos autorizam o plural, mas nenhum gramático autoriza o masculino haja visto. Só existe no feminino. Vou repetir. A expressão haja vista é invariável, né? E alguns autores consideram somente o plural, hajam vista. Por exemplo, haja vista os resultados ou hajam vista os resultados, alguns autores. Mas não autorizam o haja visto no hajam visto, masculino não pode. Certo? Pronto, só isso. É muita regrinha, né? Muita coisinha miúda, mas não é difícil. É um assunto tranquilo. Aí ficamos agora faltando. Eu tinha anotado aqui no meu plano e apaguei, mas se vocês tiverem, me lembra aí. Me parece que falta somente, eu sei que período composto está faltando, e pontuação, não é isso, Alexandre? Eu acho que pontuação, né? É, Pontuação é oração subordinada, né? isso. Pontuação vai ser o último. Vou encarar a pedreira do período composto, até porque tem alguns casos de vírgulas, você sabe, que dependem de período composto. Por exemplo, o deslocamento da oração subordinada adverbial longa, né? Vírgula, Isso. né? Isso cai mesmo. Algumas orações coordenadas, algumas conjunções especificamente, né? Pedem a vírgula antes do período composto. Tem também as vírgulas das orações adjetivas, né? Quando é restritiva, quando é explicativa. Então, eu vou deixar para dar vírgula depois de orações, porque aí eu consigo dar vírgula de forma mais completa, né? Não fica assim, quando eu der orações eu falo disso, eu deixo para fechar, porque ela aí eu falo de tudo, tá certo? Gente, para quem chegou depois, eu vou terminar mais cedo, esse assunto é um assunto pequeno mesmo, tá? Não vou repetir também os motivos, não. Estou com um problema muito sério em relação ao meu curso presencial, né? Estou tentando resolver aí, mas é sério mesmo, é sério que ao ponto de que se não resolver até segunda, eu tenho que ir na delegacia dar uma queixa. Enfim, a dona da sala alugou para duas pessoas a mesma sala, e essas coisas só acontecem comigo, impressionante. Mas a gente vai, mas eu tenho Deus, vai tudo se resolver. Então, e amanhã nós temos, e também porque amanhã nós temos um momento de resolução de questões. Então, eu não vou me estender, né, já que a gente marcou para sexta-feira resolver algumas questões de prova. Sugiro que a gente mescle um pouco amanhã, né? Mesclar um pouco, não ficar só na SESC, trazer amanhã, eu vou trazer amanhã algumas questões no formato ABCDE e algumas questões no formato SESC, tá? Vou trazer questões diversas. Não é mesmo? A gente podia resolver uma prova inteira, mas só gramática. Não queria trabalhar amanhã texto. Amanhã. Aí, depois que eu terminar o período composto, a gente faz uma só de texto. Eu queria amanhã só gramática. Ou amanhã o quê? É amanhã. E aí, no último momento, a gente trabalhar só questões de análise de texto. Tá certo? Beleza? Beleza, Bruno. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Ouviu? Tchau, tchau.